Seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública, aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje, o administrador César José de Campos convida Pedro Miel Michuk, que é o futuro presidente da Rio Júnior, uma empresa júnior muito importante, uma reunião de empresas júniores muito importante para os estudantes de administração e de outras áreas aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, César? Tudo bom, Pedro? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Erika. Muito prazer. Prazer conversar com vocês. Pedro, vamos começar explicando para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, o que é a Rio Júnior, a principal função, né, dessa entidade que você vai presidir em 2021. Perfeito. A Rio Júnior é a Federação das Empresas Júniores do Estado do Rio de Janeiro e ela tem muito como função abranger todas elas. Atualmente a gente conta com 58 delas por todo o estado e a nossa função mesmo é, além de direcioná-las para que consigam seus resultados e aplicar melhor os seus projetos de consultoria, é de fato reunir, fazer essa parte de conexão entre elas. Ô Pedro, como as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de empresa, você podia explicar o que é uma empresa júnior? Perfeito. Uma empresa júnior é uma empresa totalmente gerida por alunos. E é importante até pontuar que os empresários júniores eles executam projetos ou soluções, como a gente chama, e essas soluções são reais, com clientes reais e voltadas ao mercado. Normalmente as soluções das empresas júniores elas costumam ser de 50% a 80% mais barato que as soluções de consultoria do mercado. E é muito legal porque costuma abranger totalmente os universitários. Então é uma forma prática de viver os cursos deles. Pedro, o que você está falando é uma novidade. Várias pessoas não conhecem isso. Que são estudantes universitários que estão, ao longo do seu aprendizado, eles também estão trabalhando, estão resolvendo problemas reais de empresas, é isso? Exatamente isso. Então é muito uma vivência que a gente traz da sala de aula e a gente aplica na prática isso. Então, há relatos de que a gente tem um curso muito teórico, muito acadêmico muitas vezes. Então a função da empresa júnior é que a gente consiga aplicar isso e eu digo que vai até além. Eu me cito como exemplo. Eu sou aluno de economia e muitas vezes eu não tive uma parte de administração dentro do curso de economia. Então, fazer parte de uma empresa júnior conseguir trazer um viés para mim que eu não tinha antes, mesmo na própria graduação. E Pedro, uma das coisas que às vezes as pessoas vão perguntar ou perguntam, né? Mas vocês têm experiência, conhecimento disso, ou tem alguém que dá uma supervisão a esse tipo de atividade? Perfeito. É importante pontuar isso, que dentro do Brasil, o Brasil é o único país que regulamenta de fato as empresas júniores. Existe uma lei de 2016 das empresas júniores e, por lei, de novo, toda empresa júnior tem por obrigação ter supervisão de professores, que orientam não só os processos, os projetos que ela realiza, mas também dá direcionamentos, divisões de mercado mesmo. Ah, perfeito, muito interessante, muito interessante. Agora você foi eleito presidente, né, da Rio Júnior. A Rio Júnior, como você falou, reúne 58 empresas júniores, né? Isso. E você agora vai assumir, como é que é? O mandato de 1 ano, 2 anos? Como é que é essa eleição? Perfeito. O mandato da Rio Júnior ele dura 1 ano, ele se inicia no primeiro dia de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, só que ainda não chegamos, meu mandato ainda não começou, então estamos num processo de cogestão. Então é muito essa passada de bastão da atual presidente, Sim. Que é a Luana. Então estamos em processo de cogestão aí, passando alguns processos e entendendo de fato a área na prática. E o papel da federação, junto com as empresas júniores, elas vão e prestam serviço às empresas, né? Aí e o papel da federação, como é que ela atua? Qual é o papel da federação nesse mercado de empresas júniores? Como é que funciona isso? Perfeito. As empresas juniores, a federação, perdão, ela tem muito por função conectar essas empresas juniores, porque por mais que elas tenham nichos diferentes ou até possam ser concorrentes eventualmente, a função do próprio movimento Empresa Júnior, um dos grandes pilares dele é o pilar colaborativo. Então, além da gente fazer essa união entre elas, a gente traz conteúdos, a gente traz capacitações, tem até um dos departamentos da Rio Júnior, é o departamento de aceleração. Então, a gente acelera essas empresas juniores para que elas possam ter processos mais otimizados, melhores vendas, e de fato a gente consiga ter mais um impacto dentro da sociedade. E, Pedro, assim...
uma coisa interessante, assim, que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrarmos no ar, é a questão da diversidade da Rio Júnior, né? Porque não são só estudantes de administração, estudantes de economia, ela pode abranger muitos mais cursos e fazer essa interconexão entre eles, não é isso? Exatamente. A Rio Júnior hoje ela conta com 58 empresas juniores e dos mais diversos cursos possíveis. Então, além de administração e economia, temos ciências contábeis, temos direito, temos BCMT, que é Bacharelado de Ciências Matemáticas da Terra, engenharias. É uma infinidade de cursos e todos em prol do empreendedorismo de fato. Então, como a gente consegue gerar uma empresa e prestar serviço para a sociedade. Muito, muito interessante. Agora, imagina o seguinte: vamos fazer aqui um exercício. Eu sou um pequeno empresário, estou desesperado com a pandemia e estou vendo meu negócio ficar prejudicado porque eu não consigo. Aí eu quero contratar uma empresa, mas uma empresa júnior. O que eu teria que fazer como pequeno empresário? Primeiro você precisa entrar em contato com essa empresa júnior. Você consegue entrar em contato ela principalmente pelo nosso site, que é o riojunior.com.br. Pelo próprio Google, muitas vezes você consegue achar. Muitas das nossas empresas utilizam o Google AdWords, que você consegue nos encontrar pelo Google. E propriamente dito pelas redes sociais. Nossas empresas juniores, além de gerar os seus conteúdos, elas geram muitos conteúdos voltados para e-books e coisas parecidas para que a gente tenha um direcionamento para essas micro e pequenas empresas. Então, é para facilitar esse contato mesmo. Então, agora, aí eu entendi um pouco o papel da federação, porque, por exemplo, se eu sou um pequeno empresário, eu não conheço nada, ouvi falar do Pedro, que é da Rio Júnior, e eu estou pensando em contratar uma empresa que possa resolver meu problema de fábrica de sorvete. E aí eu procuro a federação, porque eu não sei nem se tem empresa que cuide disso, né? A federação ajuda nisso, nessa indicação das empresas várias de cada setor? Exatamente. Uma das formas que você tem de ter contato com essas empresas juniores é pela própria Rio Júnior. Você pode ir diretamente para essas empresas. Ela tem os seus perfis em redes sociais, tem os seus próprios sites. Só que quando esse contato vem para a Rio Júnior, a gente redireciona para eles. Perfeito. Então a gente envia esse documento, esse contato, para que essas empresas juniores possam executar todo o seu processo comercial e principalmente executem esse projeto. E qualquer área, né? A orientação, por exemplo, o problema da empresa de sorvete é X, né? Então, a federação ela faz essa espécie de consultoria para saber qual empresa júnior pode se adequar a resolver, a ser uma parceira dessa pequena empresa? Isso. A Rio Júnior ela tem, nesse quesito de projetos, de encaminhamento de projetos, a Rio Júnior tem mais uma função de facilitadora. Então, se chega uma demanda para nós de um projeto de engenharia, a gente repassa esse contato e essa demanda para as empresas juniores de engenharia. Então, a gente faz esse repasse, essa facilitação para eles. Agora, uma pergunta que também as pessoas devem fazer, né? Mas a empresa júnior, João, já entendi que tem supervisão, é uma coisa que tem um controle de qualidade, vamos dizer assim, que isso é importante, mas aí entra aquela questão do pequeno empresário que é desesperadora. Quanto é que isso vai custar? Perfeito. Os projetos de consultoria de uma empresa júnior, eles custam de 50% a 80% mais baratos, são mais baratos do que o mercado. Então, o custo é muito menor e a gente acaba executando diversos projetos. Para vocês terem uma ideia, só em 2020 a gente já atingiu o patamar de mais de 1.800 projetos executados pelas 58 EJs. Isso dá um faturamento de mais de 3.200.000 reais. Então, é um faturamento bem grande e é importante até destacar, a gente não comentou aqui, mas todo esse faturamento ele é revertido em educação e formação empreendedora, que é como a gente diz. Então, os empresários juniores eles não recebem salários, é um trabalho voluntário, mas toda essa verba, esse preço desses projetos, ele é revertido em capacitações, em educação de fato, porque as empresas juniores consigam se reinventar, se renovar e executar diversos projetos. Complementação da sala de aula das universidades, basicamente, né? Exatamente. Outra pergunta que as pessoas também devem fazer. Por exemplo, você tem a sua empresa júnior, você participa de uma empresa júnior. Essa empresa júnior, você se forma. O que acontece com você ou com a empresa? Se você acaba se formando?
Perfeito. Você acaba se formando, você não pode fazer parte de uma empresa júnior. É até importante falar isso. Para você fazer parte de uma empresa júnior, você tem que ter a sua matrícula regularmente ativa no seu curso, na sua universidade. Assim você pode ingressá-la e executar projetos e participar ativamente dela, ter tanto os seus direitos e seus deveres. Perfeito. Você falou umas coisas, olha, novidades aí incríveis. Primeiro, que é um trabalho voluntário. Segundo, que é um custo muito mais baixo. Terceiro, que tem uma supervisão de profissionais, professores da área. E quarto, que é mercado mesmo. Você é uma passagem, é uma preparação para ir para o mercado. Então, quando se forma, olha, agora você está preparado para ir para a sua vida profissional. É isso? Totalmente. E até é importante pontuar isso também, que não só você está mais preparado para o mercado, você consegue ter um desenvolvimento, você consegue metrificar esse desenvolvimento mesmo, porque você faz projetos que geram soluções para clientes reais, mas empresas de mercado estão recorrendo cada vez mais às federações, no caso a Rio Júnior e as próprias empresas juniores, no quesito de contratação. Então elas vêm e buscam diretamente da fonte para que essas pessoas não só impactem nas empresas juniores, mas que elas consigam impactar dentro do mercado também. Muito interessante. Olha, você sabe que esse nosso programa aqui, que é uma conversa aqui que a gente está tendo, está diferente de todos os anteriores, porque eu estou fazendo muita pergunta, porque eu estou conhecendo. Estou perguntando aqui porque eu estou conhecendo, aprendendo, e você está dando todas as informações que um pequeno empresário, um médio empresário, faria. Mas como é que eu contrato, quanto é que custa, qual é a especialidade que existe? Então tá muito interessante até. Tá menos conversa e mais pergunta, né? Com certeza. Uma dúvida que, continuando nessa história das dúvidas, né, que o César falou, uma empresa júnior deu muito certo dentro da federação, né, nos 4 anos de faculdade. Só que deu muito certo e eu vou me formar agora. E eu quero ter a oportunidade de levar essa expertise e criar uma empresa, né, fisicamente, uma empresa fora, para o mercado de trabalho, já que eu vou ser um profissional formado. Como Perfeito. eu posso fazer isso? A federação faz essa ponte? Como é que é isso? Perfeito. Já tem sobre isso, né? Existe, exatamente. Exatamente, existem cases de sucesso relacionados a isso, de alguns ex-membros ou pós-juniores, que a gente chama, são aqueles que fizeram parte do movimento e hoje já estão nas empresas seniores ou estão no mercado. E não só um fundamento, não só um auxílio, mas principalmente existe a questão de cartas de recomendação que as empresas juniores dão e a própria Rio Júnior, que principalmente esses próprios pós-juniores, eles têm um retorno muito forte para dentro da federação. Então, além disso, uma coisa que o movimento Empresa Júnior gera muito é uma gratidão desses ex-membros. Então, eles se tornam com conteúdo, são parceiros do movimento e contratam muitos dos atuais integrantes do movimento. Então, eu posso citar aí 2 exemplos bem grandes que surgiram do movimento Empresa Júnior no Brasil. O iFood, por exemplo, o atual CEO dele foi de uma empresa júnior de São Paulo, de Campinas mais especificamente. Existem também casos de ex-membros que são deputados federais, o mais conhecido deles é o Felipe Rigoni, ele foi presidente do Conselho da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. E no caso da Rio Júnior, a gente tem 2 parceiros aí que são bem fortes e que são pós-juniores nossos, que é o pessoal da Motim. Então eles dão cursos e capacitações, principalmente voltadas a Excel, mas voltadas a Power BI também. E tem o pessoal da Hashtag, que também é uma empresa de treinamentos, que eles costumam dar e abranger esses cursos também. Olha, eu estou impressionado, Pedro. Você está aqui trazendo informações assim que são muito importantes no sentido de geração de emprego, preparação de mão de obra, aperfeiçoamento da qualidade na mão de obra, aperfeiçoamento. É muito e dando uma coisa que é importante, que é você colocar no mercado não só um profissional preparado, mas um profissional maduro. Quer dizer, porque viveu diretamente os problemas de uma empresa, de uma atividade, assumiu essa responsabilidade. Isso é muito interessante. Esse programa, com certeza, nós vamos estar mobilizando e mostrando para outros, para estudantes de administração, que é a nossa atividade, para que eles tenham assim conhecimento, mais conhecimento, entender, perder às vezes até uma certa timidez, um certo medo de dizer, eu não estou preparado. Não, meu, põe a mão na massa que vai se preparar. Totalmente. O que eu estou entendendo é o que vocês assumiram. Agora, Pedro, me diz uma coisa, e você como presidente de uma instituição tão importante
que eu estou tomando conhecimento hoje. Quais são os seus projetos aí para essa instituição? Perfeito. Eu acho que a gente tem 2 projetos principais no que toca a área da presidência executiva, que é a área que eu vou fazer parte em 2021, mas é principalmente de amadurecer os processos internos da federação. A gente ainda precisa tocar, precisa não, mas a gente pode de fato amadurecer esses processos, então conseguir executar de uma forma melhor e principalmente mais voltada ao mercado. Entra muito nisso um auxílio desses pós-juniores que podem ajudar a gente com essa visão externa. E principalmente esse foco é fazer com que o movimento Empresa Júnior, sobretudo o Fluminense, seja mais conhecido por outros agentes externos. Porque muitas vezes a gente fica muito retido dentro do movimento Empresa Júnior, dentro das EJs, só que a gente não conversa tanto com órgãos governamentais, órgãos de mercado, órgãos de próprias empresas seniores, com o próprio CRA. O CRA até agradecer muito a participação com vocês, mas esse tipo de iniciativa nos ajuda muito, porque a gente consegue ter principalmente proporcionar uma maior visibilidade para o nosso movimento e principalmente abranger um maior número de estudantes, seja eles de administração ou de outros cursos. Então, ter de fato um maior impacto na sociedade. Ô, Pedro, olha, a gente começou aqui antes do programa eu dizendo que a Érica era uma fã. Eu acho que agora estou virando o segundo fã, você já tem 2, seu clube está aumentando cada vez que você começa a explicar, porque realmente parece um trabalho assim apaixonante, né? Uma coisa que você fala com uma ação, com uma vontade assim, que é muito, muito bonito ver uma pessoa jovem assim tão comprometida com com o seu propósito, né? Agora, nas articulações que vocês estão buscando, né, eu queria saber o seguinte: você falou da área pública. Esse programa aqui a gente chama de conversa pública por várias razões. Uma, porque é uma conversa para ser divulgada. E a segunda razão é que a gente tem uma preocupação muito grande com a gestão pública, porque a gente entende que a gestão pública abre caminhos para mais mercados de trabalho, abre caminhos para melhor ambiente de negócio. Então, sempre atrás da atividade empresarial privada, com certeza teve antes uma atividade da gestão pública abrindo o espaço, criando um ambiente de negócio para que aquela empresa privada tenha condições de surgir. Nós chamamos aqui um dia o gerente de políticas públicas do SEBRAE, e eu chamei a atenção dele disso, né? O Tito Riff, um economista também, colega seu, chamei a atenção disso. Eu disse, as pessoas não sabem que o SEBRAE, que é todo voltado para pequena e média empresa, tenha uma gerência de políticas públicas, porque se você não tiver uma política pública por trás, você não cria o ambiente de negócio, você não desburocratiza, você não melhora os processos de liberação de licenças. Então, tem uma série de atividades. E aí você chamou a atenção da rede que vocês estão querendo fortalecer, que é em relação à área pública. Vocês têm tido experiências com o setor público, de prestar serviço para o setor público? Temos sim. Você até citou o SEBRAE. O SEBRAE é um desses nossos parceiros mais fortes e que a gente já consegue executar com uma maior longevidade, por assim dizer. Sim. Então, já executamos processos, até de repassar esses projetos que a gente estava citando anteriormente, já repassamos projetos do próprio SEBRAE para nossas empresas juniores. Então, executamos bastante isso. E outro órgão que podemos destacar também é a FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que a gente tem uma proximidade bem boa com eles e a gente consegue executar projetos com eles também. Essa minha pergunta passa também por uma questão que nós estamos no ano eleitoral de município. E município é o que tem maior carência de mão de obra técnica, e principalmente os municípios menores, né? A mão de obra técnica, e que vocês certamente seriam de grande utilidade, vamos dizer assim, no apoio à gestão pública municipal. Então, nós vamos fazer o possível para a gente divulgar esse tipo de trabalho no meio de municípios e algumas instituições municipais, para que eles saibam que existe esse tipo de serviço que está disponível, né? Porque é uma atividade assim, muito interessante para o município, que cada vez mais está assumindo uma responsabilidade maior diante da população, por conta de melhorar, ter uma melhor qualidade na prestação de serviços para a população.
Então, se você pode dizer, já que eu virei fã, né? Muito obrigado. Vou fazer o possível para ver. Minha carteirinha, César. Vou ter que pedir carteira aí para poder divulgar e dizer, olha, tem um trabalho muito interessante. Pedro, me diz uma outra coisa. Existe esse tipo, você falou da Federação do Rio de Janeiro. Existem outras federações no Brasil e em outros estados? Sim, até é importante falar isso. Existem 3 tipos de instância que a gente chama no movimento Empresa Júnior, que são as instâncias locais. As instâncias locais são as próprias empresas juniores. Existem as instâncias regionais, que são as federações. E até é importante pontuar que, assim como no Rio Júnior, no Rio de Janeiro, temos a Rio Júnior, temos outras 26 instâncias. Então, temos em todos os estados e no Distrito Federal. E acima delas temos a Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Tem a confederação? Nossa, aqui então é um projeto macro. Sim, é um projeto bem grande e cada vez tem crescido mais. Hoje, no Rio de Janeiro, somos 1.700 empresários juniores, só que a nível Brasil já somos mais de 22 mil. 1.700 empresários júniores no Rio? Isso. Nossa, isso é um... A renovação é anual, né? É semestral, na verdade. Não, ele está me dando... Sempre tem gente nova, tem ares novos na federação, né? Com certeza. Isso é um alento, porque o estado do Rio, que passou aí por uma fase está passando uma fase muito difícil, né? É bom divulgar que existem profissionais que prestam serviço de boa qualidade e que podem ajudar. A gente está num momento que a gente precisa estar todo mundo junto para ver se o Rio de Janeiro supera essa etapa difícil aí que tá passando, que veio com a pandemia, então a coisa ficou mais difícil ainda. E por falar em pandemia, a pandemia afetou a atividade de vocês, né? Ela afetou sim, eu acho que ela acabou por afetar todo mundo. Não conheço ninguém que não foi afetado por ela, mas no que tange as empresas juniores, elas foram afetadas sobretudo nos seus processos internos e nos processos comerciais também, que os maiores compradores, por assim dizer, dos projetos, das soluções das empresas juniores, são as micro e pequenas empresas e pessoas físicas também. E a pandemia impactou diretamente esse público. Então, as vendas da Rio Júnior, das suas empresas juniores, foram muito impactadas. Só que, ao mesmo tempo, houve uma mobilidade muito forte voltada para desenvolvimento dessas empresas juniores. Então, elas conseguiram se readaptar e muitas delas conseguiram readaptar e melhorar seus processos, e até algumas delas tiveram resultados mais expressivos que até antes da pandemia. Hoje eu estava vendo na televisão, um jornal da televisão, hoje de manhã, e tive uma notícia muito boa, que a indústria já conseguiu superar a fase de o que tinha perdido durante a pandemia. Quer dizer, ela já está no mesmo estágio que estava antes da pandemia, o que é um bom sinal. Não é que ela esteja maravilhosa, mas pelo menos conseguiu superar a fase da pandemia em termos de produção e aumentou 2,36 já esse mês, acima, mantendo o patamar que estava antes da pandemia. O que é um bom sinal, já que vocês são parceiros e trabalham com a Firjan, né? Que é a primeira impactada. Olha só, eu fiquei muito satisfeito com essa conversa. Você, sem saber, você ganhou um grande admirador e um grande amigo. O que eu puder fazer pelo CRA para ajudar vocês, como conselheiro que eu sou, você pode ter certeza, pode fazer contato comigo, que nós vamos estar sempre abertos. Eu falo com a maior tranquilidade com o CRA, porque eu sei que meus colegas conselheiros pensam da mesma forma. E eu fiquei muito impressionado, Pedro, para você, isso é um retorno, um feedback que eu queria te dar, é que você, como profissional, você está assim, com uma postura muito correta. Você está sabendo usar muito bem as palavras, você está entendendo muito bem do negócio que você está envolvido e que você tem uma caminhada brilhante para o sucesso, porque você está com todos os ingredientes de sucesso. Quem está te falando é um administrador de 40 anos de profissão, considerado até bem-sucedido na profissão, e falo assim como dando esse feedback porque é muito importante, na tua idade, com essa iniciativa de já na faculdade, já estar desenvolvendo projetos, trabalhando em projetos, assumindo o papel de empreendedor,
é muito importante ter esse feedback. Vai em frente, que você está no caminho corretíssimo, e dê um grande abraço para todos os seus colegas que são os voluntários que estão nessa mesma viagem que você está fazendo. Perfeito, foi muito bom você ter vindo aqui. Agradeço muito a disponibilidade que você deu aqui para conversar conosco e explicar esse trabalho importante que vocês fazem. E uma coisa aí eu vou falar como de quem já está no outro lado da linha profissional, que é já na fase de aposentadoria, pensando o seguinte: ainda bem que tem jovens que vão continuar tudo que a gente plantou e com certeza vão fazer melhor do que a gente. Tá bom? Muito obrigado. Érica, passo para você aí a palavra. Com certeza, Pedro, César, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Conversa Pública, e é sempre um prazer falar do trabalho da Rio Júnior. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço vocês, agradeço muito pelo espaço e agradeço muito pela parceria com o CRA. Vocês têm sido parceiros incríveis e do que foi importante, que vocês precisarem, podem contar com a Rio Júnior. E agradeço também pelo feedback, César, e quero dizer que, assim como eu, temos mais outros 1.700 jovens que estão se capacitando e que estão fazendo a diferença, pode ter certeza, seja na universidade, seja no mercado, e que farão muita diferença ainda. Então, muito obrigado de verdade. Muito bom. Gente. Muito obrigada. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, toda semana um novo Conversa Pública para você. Te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.